Senhor Deus Santo, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos abençoe, Pai, com mais uma porção da tua palavra, Pai. Que sim, Senhor, em nome de Jesus, use teu servo, Pai, que ele possa ser cheio da sabedoria, ser cheio do teu Santo Espírito, Pai, e assim comunicar, né, para nós, né, Deus, a tua palavra, Pai, aquilo que os teus preceitos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Pai, que os nossos corações sejam solos férteis, ó Deus, para receber a tua boa palavra. Use, Pai, o Mateus, Pai, e que em nome de Jesus ele te glorifique aqui, Pai, nesta noite, Pai. Que ele possa dar o melhor de si para a tua glória e a tua honra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, vamos lá. Como foi falado aqui, a gente vai iniciar mais um ciclo, né? Agora no livro de Romanos. E não sei vocês, mas na minha opinião, tirando Apocalipse, é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento. É um livro bem complicado, assim, para a gente poder ministrar. Não é um livro fácil de entendimento. Quando a gente estava conversando, Bruno, eu e o Leandro, e eles estavam falando sobre seu ciclo em Romanos, eu falei para eles, vocês querem matar o pessoal, né? Vocês querem deixar o pessoal doido no livro de Romanos, mas tenho certeza que vai ser extremamente gratificante para nós, e de muito aprendizado realmente a gente está ouvindo vocês falando a respeito de Romanos, ouvindo cada um falando a respeito de Romanos. E sem mais delongas, o meu capítulo é o capítulo de número 1, né? Mas eu queria ler apenas 2 versículos com vocês. Romanos, capítulo de número 1, do versículo 16 e 17. Que o versículo 17 eu entendo como central de todo esse texto de Romanos. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo, que diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos é muito mais que uma carta, né, de Paulo a um povo, a uma igreja. Romanos, a gente pode dizer que é um tratado teológico, né? Nesse livro, nessa carta, Paulo ele faz toda uma defesa do evangelho e ele ali, nos seus mínimos detalhes, ele expõe todo o evangelho de Jesus Cristo, da salvação pela fé, pela graça, e, e alguns até teólogos estudiosos chamam isso aqui de o evangelho segundo Paulo, né? Porque através dessa carta, Paulo, de uma maneira muito detalhada, muito precisa, muito profunda, ele expõe todo o evangelho de uma forma teológica bem impressionante, que é um dos livros que eu gosto muito de ler, apesar de ser bem difícil. É um livro que você não consegue absorver ele de primeira, tudo que ele tem. Até se você ler várias e várias vezes, você vai ver que você ainda não consegue absorver tudo o que ele tem de profundidade para ensinar. E é um livro foi extremamente importante para a igreja primitiva. Ele é um livro que no cristianismo, ele é um livro que ele tem muita importância, que ele ocasionou umas mudanças significativas no cristianismo. Nós podemos ver que ele teve um papel fundamental na vida do Santo Agostinho. Esse livro mudou a vida dele, e não somente dele, né, que é um personagem tão importante na história do cristianismo, mas também de Martim Lutero, né? Todos nós bem sabemos que foi ao ler essa frase que tem aqui no Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele então decide largar o monastério, e ele muda totalmente a vida dele, e tudo culmina naquele dia que ele prega na porta da igreja lá, as 95 teses dele, porque ele leu
que o justo viveria pela fé. Então, Romanos não é só uma carta de Paulo. Eu não sei se ele tinha a dimensão do que se tornaria esse livro, de quão profundo ele seria, o quão importante ele seria para a igreja de modo geral, mas Romanos tem um poder, tem um papel, melhor dizendo, muito importante para nós e para mim é muito gratificante poder iniciar esse ciclo, né? Romanos capítulo 1 é uma introdução, né? Eu estava lendo aqui, tentei de algumas formas não atropelar os meus irmãos que vão vir após mim, trazendo as suas mensagens. Eu tentei trazer algo mais introdutório mesmo, mais inicial, só para que a gente pudesse ficar com aquele gostinho do que Romanos tem a nos mostrar, a nos tratar. E eu sei que os irmãos que vão me suceder nas suas mensagens, eles vão trazer algo assim bem mais profundo. Vou tentar aqui ser bem mais objetivo e introdutório para que a gente possa então iniciar esse novo ciclo. Como eu já expliquei, o papel de Romanos na história, né? Eu queria com vocês ir acompanhando alguns versículos. Peço que vocês mantenham sua Bíblia aberta para ler comigo alguns versículos que eu queria que os irmãos meditassem comigo, algo que chamou a minha atenção ao ler o capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo de número 7, nós temos Paulo fazendo a sua introdução dessa carta, né? Se apresentando e mostrando para quem ele estava direcionando essa carta. Mas tem algo no versículo 1 que já me chamou a atenção de cara. Eu tenho esse costume de, nas minhas mensagens, ir de versículo a versículo. Não vai ser possível aqui por tamanho dos versículos, mas alguns versículos chaves eu gosto de chamar a atenção. E ele inicia a sua carta aos irmãos que estão em Roma, dizendo que o nome dele era Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E eu, ao ler esse texto, peço até perdão pelos barulhos, que aqui em casa tá um pouquinho cheio, talvez vocês escutem algum barulho de alguma pessoa. Mas, como eu estava dizendo, Paulo inicia a sua carta dizendo que ele era servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. O que eu acho interessante aqui é que Paulo estava mostrando que o que ele fazia não era por causa que era da vontade dele, sabe? O seu ministério não vinha de uma vontade do coração de Paulo de fazer ou não, mas foi algo que Deus o chamou para fazer. Sabe, quem tem a chamada do ministério entende o peso dessa responsabilidade. Só quem realmente tem a chamada consegue suportar esse peso, porque não é fácil fazer a chamada de Deus para nossas vidas, mas quando nós entendemos que não foi da nossa vontade, não foi porque nós achamos legal, nós achamos bonito, mas foi porque Deus chamou a cada um de nós, nós conseguimos então suportar essa chamada. Nenhum aqui que está aqui que se dispõe a ser ministro da palavra de Deus tá porque quer. Eu não estou aqui somente porque eu quero, mas porque eu entendo que eu fui chamado para isso. Eu entendo que Deus me chamou, me convocou e me separou para essa obra. E nós obedecemos a esse chamado porque, como Paulo bem explicou aqui, ele não era apenas um apóstolo, ele era servo de Cristo. Ou se nós formos ver no raiz da palavra, ele se intitula como escravo. Ou seja, eu não tenho a minha vontade, eu faço apenas a vontade daquele que me chamou. Mesmo não sendo fácil, mesmo tendo que enfrentar lutas, prisões, que nós bem sabemos quantas Paulo enfrentou, mas ele sabe que ele foi chamado,
ele sabe que ele foi separado para essa obra e como um escravo que não tem sua vontade própria, mas obedece à vontade do seu Senhor, ele então cumpre esse chamado com um êxito impressionante. E é assim que ele se apresenta para aqueles irmãos de Roma, como servo, escravo de Cristo, que foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Além disso, ele está aqui usando dessa forma de se introduzir na carta para mostrar que ele não era nenhum aventureiro, sabe? Ele não era um pregador aventureiro como muitos surgiam naquela época, não. Ele pode muito bem não ter sido um dos 12 que caminhou com Jesus, mas ele foi chamado por Jesus, sabe? Ele está ali afirmando para eles que Paulo fazia não era uma aventura, sabe? Não era nada só por vanglória, não. Ele foi alguém que foi chamado pelo próprio Jesus, sabe? No caminho de Damasco, quando aquela luz brilhou diante dele, ele teve o seu chamado, ele foi ali separado para um evangelho. E cada um de nós, nessa noite, vem entender isso. Nós não somos nenhum aventureiro, né? Não somos alguém que está aqui só porque gosta ou acha bonito, não. Só para suportar essa chamada, tem que entender. Para suportar o peso dessa responsabilidade, tem que entender e ser chamado e separado por Deus. E ele então continua aqui dizendo que ele prega, o evangelho de Deus que ele prega foi algo prometido de antemão por meio dos profetas nas escrituras. Ele está ali dizendo que tudo que ele prega não é algo novo, sabe? Não é algo que surgiu na mente dele, não. Tudo que ele prega é algo que Deus já preparou de antemão lá nos profetas que já anunciavam há muito tempo. E algo que Deus falou comigo é que muitas das vezes os ministros correm um sério risco de cair naquele erro de tentar buscar sempre coisas novas para agradar aqueles que vão ouvir ou para tentar causar impressão boa nas pessoas que vão ouvir, choque nas pessoas, nossa, que coisa nova que ele está dizendo, mas não. O que Deus nos chamou para pregar não é nada de novo, é apenas aquilo que ele já tinha prometido. É uma promessa que ele já tinha nos feito, que viria um Salvador, sabe? Não precisamos inventar discursos novos. O discurso é o mesmo. Cristo morreu por nós para nos salvar, isso já está prometido há muito tempo. E é assim que Paulo inicia essa carta aos Romanos, e ele começa a dizer que foi por meio dele, no versículo 5, por meio dele, Jesus Cristo, e por causa do seu nome, que ele recebeu graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E no 6 ele diz, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele está aqui dizendo então para eles que Jesus, Deus, tinha chamado ele para pregar o evangelho não somente para os judeus, agora não estava mais recluso a um povo, não, era para todos aqueles que queriam e desejavam ouvir, da qual os romanos faziam parte, da qual eles também tinham sido chamados, só que para pertencerem a Jesus. Sabe, aqui na introdução Paulo usa muito isso, os chamados que nós temos. Deus está nos chamando, uns para apóstolos, outros para profetas. Deus continua chamando o seu povo. Paulo diz que ele foi chamado e agora diz para os romanos, vocês também são chamados para pertencerem a Cristo. Eu não sei se você tem ouvido, mas algo que eu tenho falado muito na igreja onde eu congrego, Deus continua chamando. Deus tem chamado o seu povo, Deus tem convocado o seu povo para um compromisso, Deus tem convocado o seu povo para pertencer a Ele, tem convocado o seu povo para fazer a obra. Só que, infelizmente, nós temos visto uma geração que tem seus ouvidos tapados para a convocação de Cristo, não tem escutado o Senhor chamando, sabe? Cristo está chamando, Cristo está bradando, Cristo está convocando o seu povo, mas parece que o povo está surdo, dormindo. Mas nessa noite eu quero te convidar a pedir sensibilidade ao Espírito Santo para que você possa
ouvir o chamado que ele tem para você. E o chamado dele, a princípio, é um para todos: pertençam a mim. Sabe, ele tem nos chamado para pertencer a Jesus Cristo. E ele continua aqui a partir agora do versículo 8 até o versículo 14, melhor dizendo, acho que até o 15, ele começa a dizer o desejo que ele tinha pelos romanos e pelo povo que ali estava em Roma, pela igreja que residia em Roma. Nós bem sabemos que ele era um cidadão romano, então Paulo tinha em seu coração uma dívida para com o povo que ele dividia uma nacionalidade. Paulo ele começa a dizer para eles que ele é grato a Deus por causa da fé dos romanos que era anunciada em todo mundo. E eu fiquei pensando assim, cara, que maravilhoso deve ser você ter uma fé tão grande que ela é anunciada por todo mundo. Eu fiquei pensando assim, direcionei para mim, para a minha igreja onde eu congrego, como deve ser maravilhoso ser reconhecido no local onde você mora, ou nas cidades, nos bairros circunvizinhos, pela fé que vocês têm. E Paulo inicia dizendo assim: eu dou graças a Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Sabe, era tamanha a fé nos romanos, na igreja que estava lá em Roma, melhor dizendo, que em todo mundo era anunciado o tamanho da fé deles. Que nós possamos ter uma fé tão grande, irmãos, mas tão grande, tão firme, tão grandiosa, que seja anunciado nos bairros ao nosso redor, nas nossas vizinhanças, o tamanho da nossa fé. Sabe, precisamos ter uma fé realmente grande. Se na palavra de Deus nos diz que se tivermos uma fé do tamanho de uma grão de mostarda, nós pediríamos a um monte que ele se transporte, saia daqui para o outro lado e assim aconteceria. Imagine se nós tivéssemos uma fé tão grande a ponto de ela ser anunciada em outros mundos, em outros lugares, melhor dizendo. O que seríamos capazes de realizar no nome de Jesus? Sabe? Precisamos buscar isso. E Paulo diz que sempre lembra deles, sabe? A gente vê no coração de Paulo o amor pelo aquele povo. Não obstante que ele lembra sempre deles em oração, sabe? Paulo fala para eles: eu tenho sempre pedido por vocês em minhas orações, sabe? Para que eu possa um dia visitá-los. Esse era o desejo de Paulo. O desejo de Paulo aqui expresso no capítulo 1 é de visitar os irmãos em Roma. Como eu falei, por ele ser cidadão romano também, ele tinha um desejo de poder compartilhar com o seu povo, com o povo que ele dividia nacionalidade, alguns dons espirituais, palavras de graça, dividir com eles a comunhão realmente do Espírito. E esse era um desejo que brotava no coração de Paulo, ele se sentia em dívida de pregar o Evangelho. E isso começou a ministrar no meu coração. Será que nós nos sentimos em dívida com as pessoas do nosso lado, sabe? Porque a gente não está afastado da nossa nacionalidade, mas será que a gente tem esse sentimento de dívida com o povo brasileiro? Sabe? De olhar e falar: cara, eu estou em dívida com o meu povo, preciso lá pregar o Evangelho, mostrar para eles o dom. Será que esse sentimento brota em nosso coração? Sabe, de dívida com eles, de não, preciso também me desgastar pelo meu povo, sabe, preciso gastar a minha vida para pregar o Evangelho, compartilhar de dons espirituais, sabe? Será que nós temos esse sentimento de dívida também como Paulo tinha para com o seu povo? Precisamos refletir sobre isso também. E então a gente chega aqui no versículo 16, que foi o que eu li, que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, Paulo sabia que muitos poderiam até achar vergonhoso o Evangelho, né? Afinal, nosso líder havia morrido numa cruz de uma forma que para eles era tão vergonhosa. Mas Paulo olha para essa situação e diz: isso não é vergonha para mim. Pelo contrário, esse Evangelho que eu prego é poder de Deus. Sabe,
Não devemos nos envergonhar disso. Não é porque nosso líder se sacrificou naquela cruz que seria vergonha, pelo contrário, isso é motivo de glória para nós. Muitos naquela época não entendiam como pode o líder de vocês, que vocês seguem, que vocês falam que é Deus, morreu numa cruz de uma forma vergonhosa. Mas para Paulo isso não era uma vergonha. Pelo contrário, ele queria sofrer como seu mestre sofreu. Por amor ao seu mestre, por amor à palavra, por amor à graça que o alcançou, ele estava disposto a sofrer as mesmas vergonhas que o mestre sofreu. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como diz o versículo 17. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, aqui nesse versículo, Paulo começa então a mostrar o que ele quer de fato com essa carta. Ele quer defender o evangelho, porque surgiam naquela época, tantos como surgem hoje, heresias querendo deturpar o evangelho. Mas das heresias muito fortes que aconteciam naquela época era o grupo dos judaizantes, que queriam introduzir no meio do evangelho as mesmas práticas do judaísmo clássico, né? Querendo voltar com aquelas práticas para buscar a salvação. Só que Paulo, através dessa carta, ele quer defender o verdadeiro evangelho. O evangelho que a salvação vem pela fé. E durante toda essa carta nós vamos ver isso sendo exposto, sendo mastigado. Então eu vou tentar não adentrar muito nisso para que meus irmãos possam também entrar nisso. Mas essa é a intenção de Paulo, defender o evangelho, o verdadeiro evangelho da salvação por meio da graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas talvez um dos pontos importantes também nesse primeiro capítulo é que Paulo utiliza dele para mostrar a real situação que a humanidade se encontrava longe de Deus, longe da salvação em Cristo. E do versículo 18 ao versículo 32, ele nos expõe a degradação e a depravação que a humanidade está. E eu acho isso extremamente importante, porque só busca a salvação quem reconhece que precisa dela. Então, Paulo ele entende que ele precisava mostrar o quão terrível era a vida do ser humano, o quão deturpado, o quão depravado o ser humano se tornou, para então possa mostrar nos capítulos seguintes o que o ser humano precisava. Sabe, ele mostrou aqui no capítulo 1 o quão ruim é o ser humano, para depois mostrar para nós o quão longe Cristo teve que ir para nos salvar. E eu quero mostrar, conversar aqui um pouquinho com vocês, para que a gente possa ver, sabe, refletir e entender o quão terrível nós somos, sabe, o quão deturpado nos tornamos como ser humano. E ele inicia no versículo 18 dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ele começa dizendo aqui para nós que a ira de Deus está revelada desde os céus. Sabe, Deus não tá deixando a injustiça impune. Deus não está cego diante do que está acontecendo. Pelo contrário, Ele está anunciando a sua justiça desde os céus. Não está passando desapercebido diante de Deus tudo o que está acontecendo. Deus tem observado cada ato nosso, cada ato da humanidade, cada terrível atitude que nós temos levado. Sabe, desde o céu Ele tem revelado o quanto Ele está irado contra a humanidade. Sabe, se ao lermos as Escrituras nós vamos ver que desde o princípio até o dia de hoje, Deus não está calado diante do terrível estado que a humanidade se encontra. Eu não sei vocês, mas no meio da igreja onde eu congrego, não é de hoje que a gente vê profetas sendo levantados, ministros da palavra sendo levantados e tendo suas bocas abertas para falar o quanto Deus requer da sua igreja, do seu povo, uma santidade.
Se ele tem falado assim com a tua igreja, imagine como ele tem visto como o mundo está nesse momento. E a ira de Deus tem sido revelada. Nós temos visto o que tem acontecido no mundo e o que ainda há de acontecer. E ele continua do versículo 19 dizendo: pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistas claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe, Paulo está dizendo aqui que não há desculpa, não há como falarmos que não conhecíamos, que não entendemos, porque Deus tem se revelado em todas as formas, sabe? Ele tem se revelado através da natureza, através das coisas criadas. Deus tem se revelado, sabe? Não há um homem que possa dizer no mundo que, eu não sabia, eu não conheci, sabe? Eu sei que nós, como igreja, temos um papel de pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar a Deus, mas até se nós nos calarmos, as pedras vão clamar, sabe? Então o homem se torna indesculpável diante disso, sabe? Deus está aqui falando que os atributos dele, o seu eterno poder, essa natureza divina, está revelada claramente na natureza. Nós podemos observar Deus a todo momento, na natureza, nos montes, na paisagem, no sol, no céu. Tudo isso nos revela a grandiosidade do nosso Deus. Então nós não temos como nos tornar indesculpáveis diante de tudo isso. Porque Deus tem sido. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Deus está dizendo que todos conheceram, mas ainda assim, mesmo conhecendo a Deus, eles decidiram, mesmo conhecendo Deus, toda a sua glória, eles decidiram não glorificar a Ele como Deus. Sabe, isso é terrível. Ele não está dizendo que eles não conheceram, pelo contrário, mesmo conhecendo, eles decidiram não glorificar. Olha quão terrível chegou a humanidade. Mesmo vendo Deus se revelando a eles, eles decidiram por si só: não quero, não é isso que eu quero, não quero se render glória, eu quero viver a minha maneira, eu quero fazer do meu jeito. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Sabe, nós temos trocado a glória do Deus imortal por, por deuses que são nada. Sabe, você pode até estar pensando: mas Mateus, eu não sou idólatra. Eu não tenho nenhum Deus, não tenho nenhum ídolo. Pô, será que não? Sabe, eu ao ler as escrituras, principalmente ultimamente que eu tenho lido o Antigo Testamento, eu tenho lido o livro de Isaías e Jeremias e eu tenho visto ali Deus falando através dos seus profetas dos ídolos que o povo levantava, e eu parava para pensar, mas Deus, eu não tenho ídolos. E ele me mostrou: olha o seu coração, pensa direitinho. E ele começou a me mostrar tantos e tantos ídolos que nós colocamos aqui dentro, sabe? O nosso trabalho, às vezes as nossas relações, sabe? Às vezes nós colocamos nós mesmos como ídolos do nosso coração, sabe? Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, sabe? Nós colocamos como primeiro lugar. E muitas das vezes nós temos sido os nossos próprios ídolos. E Deus está aqui falando: como vocês conseguem trocar a glória do Deus imortal por deuses inúteis, que nem são deuses, são coisas forjadas pelas suas próprias mãos. E ele diz aqui, a partir do versículo 24, que para mim começa, sinceramente, doer em meu coração. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Sabe, o povo, ele degradou espiritualmente, trocando a glória de Deus
por deuses feitos por mãos humanas. E por isso agora Deus os entrega para que ele possa agora não ser mais apenas depravado espiritualmente, mas agora depravado carnalmente. Sabe, o povo se tornou tão pecador que Deus deu o maior castigo que eu acho que uma pessoa pode ter. Deus o largou à sua própria vontade. Sabe, a pior coisa que nós podemos receber de Deus é Ele nos largar para nós fazermos a nossa própria vontade. É como se Deus largasse de mão. Nós bem sabemos que Ele tem o controle de todo o universo, Ele nunca perdeu isso, mas é como se Deus estivesse falando, se não querem fazer isso, vão lá e façam. Sabe, entregou a humanidade para seus próprios desejos. Sabe, Ele nos entregou a paixões vergonhosas. E isso para mim é triste demais ver e constatar que nós fazemos parte disso, sabe? Não é que só o mundo muitas das vezes faz isso, mas nós mesmos precisamos reconhecer o quão terrível nós somos. Sabe, se não pararmos para pensar dessa forma, se não vermos dessa forma, nós achamos que merecemos alguma coisa. Nós achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada. Sabe, nós somos depravados. Nós somos pecadores que merecíamos e merecemos a condenação eterna. É isso que cada um de nós merecemos, por causa da nossa depravação espiritual, depravação moral, sabe? Não tem nada no ser humano que não tenha sido depravado pelo pecado. Não há nada no ser humano que não tenha sido contaminado pelo pecado. E Deus começa a usar aqui Paulo para mostrar isso, sabe? E eu queria muito focar nessa parte, para que a gente pudesse depois, mais para as próximas pregações que vão ter aqui, a gente entender quão grandioso foi a obra que Cristo fez. Porque quando nós entendemos quão terrível nós somos, podemos entender quão grandiosa foi a obra que ele realizou. Sabe? E ele continua dizendo no versículo 29, que a gente tornou-se cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam praticando, mas também aprovam aqueles que a praticam. Sabe, esse é o estado do ser humano. Caluniadores, inimigos de Deus, que não só não praticam essas coisas, melhor dizendo, como também aprovam todos aqueles que praticam, mesmo conhecendo o justo decreto de Deus. Esse é o estado do ser humano, esse é o estado que nós nos encontramos, e é por isso que eu te digo, precisamos urgentemente de um Salvador. Necessitamos de alguém que nos salve, porque nessa condição que nós nos encontramos, não conseguimos nada. Sabe, do jeito que estamos, do jeito que depravou a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, sabe, do jeito que nós estamos depravados, não conseguiremos nada. Precisamos urgentemente de uma salvação. Sozinho não conseguimos, pelas nossas próprias forças não conseguiremos. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E é nessa palavra que eu queria iniciar esse ciclo, para que vocês pudessem refletir o quão terrível nós somos e o quão maravilhoso foi o que Jesus fez por nós. Sabe, desse jeito não conseguiremos, mas como diz no versículo 27, o justo viverá pela fé. Sabe, eu sei que olhando para a minha situação, não tem jeito, não tem como me salvar, mas eu sei que pela fé eu posso viver.
Pela fé em Cristo Jesus, nós viveremos e seremos justos, justificados pela obra que Cristo realizou. E eu queria que vocês ficassem com essa palavra, né, nessa noite. E que isso possa ter aguçado pelo menos um pouquinho o coração de vocês, porque o meu aguçou e eu quero muito ouvir o que vem pela frente. E queria deixar essa palavra para o coração de vocês, que Cristo possa falar mais ao coração de cada um de vocês.